dos países onde escutam, sabemos que tem milhares de almas escutando os trovões. E todos os testemunhos que ouvimos são testemunhos para a glória de Deus, como suas vidas foram transformadas, como suas vidas adquiriram sentido, quando lhes foi revelado o poder da voz de Deus que está nos trovões. Claro, porque assim está prometido pelo Senhor, que seriam os trovões os que dariam a fé para ser transformados. Se os trovões dão a fé para ser transformados, como será isso da transformação que está na Bíblia anunciado? Esse será o tema desta noite, a ordem da transformação. Todo mundo espera, todo o cristianismo espera, mas haverá uma ordem para ser transformado? Essa ordem de transformação será ensinada hoje. Os trovões aclararão o mistério e darão a fé para o rapto. Estamos saudando a todos, porque são milhares os que estão se acrescentando vez a vez. Muitos países, mais de 100 igrejas vendo esta transmissão. Benditos pastores e obreiros de Deus, que têm os crentes vendo a palavra. Porque esta mensagem não é nem a minha e nem é do mestre, de John Varela. Esta mensagem que se prega os trovões, essa mensagem o prega o anjo do Senhor Jesus Cristo e se chama William Soto Santiago. Quero também aproveitar para dar uma saudação muito respeituosa, muito cheia de amor divino ao nosso amado apóstolo Miguel Bermudes Marim. E também para quando ele tenha um tempinho, escute estas leituras da palavra, da mensagem, para que ele possa ver que nós cremos exatamente o mesmo, revelado pelo Eterno. Também em muitos países que vocês estão aí pelo link, sabemos que são cada vez mais. Queremos saudar alguns, por exemplo, nesta noite, a irmã Jane Rodas, de Chicago, com a Maria de Virgínia, nos Estados Unidos. Uma saudação a Maria Varaona. E também El Salvador, a Susana Flaro, em El Salvador. Que Deus abençoe a todas estas almas. Bem, como então será a ordem da transformação? Uns pensam que isso será em um abrir de olhos assim, que de um momento a outro a pessoa sai voando. E que se o que está manejando, tal, se é cliente, se é estrela, e se o que vai manejando se está dirigindo o avião intercontinental, um avião pequeno, e ele é um crente, então o avião cai porque o crente se foi. Outros dizem que enquanto se está dirigindo o evangélico, e de um momento você se encostará na manhã seguinte aí pela cama, sua esposa não está, já foi no rapto. Será dessa maneira? Será que saímos voando de um momento a outro, desaparecemos e simplesmente tudo será assim? Essa é a ordem? Quem melhor para nos dizer a ordem do que o profeta dispensacional de como será a ordem da transformação? Quem melhor que o profeta dispensacional William Soto Santiago? E para isso, esta manada pequena, e a manada pequena não é nem luterana, quinta era, não é nem wesleyana, sexta era, não é nem pentecostal, sétima era. Ela está na parte de cima, na era da pedra angular, onde voltamos ao pacto eterno, ao pacto da palavra, e então a manada pequena pode revelar o que o profeta disse, porque tem a autoridade dada por Deus. Conosco nesta noite, nosso amado irmão e amigo, o reverendo John Varela, nosso mestre, que Deus o use poderosamente para benefício de toda a humanidade que está escutando agora mesmo. Bem-vindo, irmão John Varela. Que o eterno William Marion Branham continue nos abençoando a todos nesta noite. Vamos estudar a ordem da transformação, que realmente vai com o tema que estamos estudando, o Pacto Eterno. Porque no último folheto, o irmão William nos disse claramente que estes 7 raios de luz iriam estar neste corpo transformado e que tínhamos que conhecer essa ordem para poder ter esse corpo transformado.
Então, se realmente esse tema vai em linha com o que já estamos estudando. Vamos ler o que diz o mensageiro. O que diz o próprio Deus feito carne em seu profeta, William Soto Santiago. Se ele o disse, assim é. O resto, se há interpretações humanas, todos sabemos que não se devem ser escutados. E aquilo que vamos ler é o que o profeta disse. Consolados nestas palavras de 8 de maio de 1977. Diz o profeta de Deus, William Soto Santiago. Assim que nós então vemos como vai se mover tudo isto. Talvez muitas pessoas estão esperando a ressurreição ou a transformação assim porque assim, sem estar vigiando a ordem que tem. Os passos que tem que se dar para então que venha tudo isto. Veja, diz que muitos estão esperando a transformação e a ressurreição porque é assim, mas vamos ler aí, sem estar vigiando a ordem que tem. Tem uma ordem. Os passos que tem que se dar para então que venha tudo isso. Então observe, tem que ver a transformação nossa e a ressurreição dos santos das eras tem a ver com Israel. Tem a ver com a mensagem que Israel tem que receber, porque a final trombeta é que Israel receba a mensagem e é que os mortos em Cristo ressuscitam, e é então que nós recebemos essa transformação. Tem uma ordem que ninguém o pode violar, porque foi estabelecido por Deus. Se foi estabelecido por Deus, então esperar as coisas de outra maneira, isso é uma perda de tempo. Tem uma ordem, já o Senhor já veio nos mostrando que tem que estar o pacto. Vê que esse pacto é um arco-íris. São 7 raios de luz no indivíduo. E quando está esse pacto ali, então vem o anjo do pacto, que é essa teofania. E desde aí, ao ter isso, o que segue? Porque logo diz o irmão William, aí então você terá esse corpo glorificado, você será transformado. Tem uma ordem. Vamos ver a ordem. O escrito cumprimento tem de 22 de maio de 77. Bom, não, tem muito o que falar com isso do processo. Tem muito o que falar com isso do processo da mecânica de como estando nós vivendo aqui neste dia postreiro, eterno. Como vamos passar a seguir de rumo sem fazer paradas? O único que fazemos é uma mudança de roupa, você sabe, uma mudança de vestidura, de corpo. E seguimos para diante. E ninguém se dá conta da mudança. Vamos outra vez, antes de passar outra página. Tem uma mecânica para essa ordem de transformação. Diz o irmão William, o único que fazemos aqui na parte negrita é uma mudança de roupa. Você sabe, uma mudança de vestidura, de corpo. O único que fazemos é mudar de corpo. E seguimos adiante. Se faz uma mudança e se segue adiante. E ninguém se dá conta da mudança pelo tão rápido que fazemos. Aqui está claro. E ninguém se dá conta da mudança pelo rápido que o fazemos. Essa transformação é tão rápida que ninguém se dá conta pelo rápido que o fazemos. Ou seja, que, como lhes havia dito, não faz muito. Passamos para o mesmo processo que passaram outra vez das eras que morreram. Nasceram, morreram e depois têm que se levantar outra vez. Olha só um momentinho aqui. Passamos pelo mesmo processo que passaram os das eras que morreram. Nasceram, cresceram, morreram e vão ressuscitar. Esse mesmo processo? Esse processo lhes toma quase que 2000 anos, a outros 1000, e assim pelo exemplo, a outros 10 anos. Vê? Tem um processo para chegar à transformação. Vamos ler aí o segundo parágrafo que diz, ou seja, que como lhes havia dito, não faz muito, passamos o mesmo processo que passaram através das eras que morreram.
Tem um processo para chegar à transformação. Nasceram, morreram e depois têm que levantar-se outra vez. Nasceram, morreram e depois têm que se levantar-se outra vez. Tem um processo para chegar à transformação e não se pode... Ou seja, tem que morrer. Veja como explica aqui o mensageiro. Porque Deus não pode mudar os seus processos. A Bíblia diz, claro, está estabelecido que o homem não era somente uma vez e logo juízo. E a ordem para chegar à transformação é nascer, morrer e ressuscitar. Esse é o mesmo processo que se faz no espiritual. Agora, no literal também, se nasce no espiritual, se morre o velho homem e se ressuscita um novo, esse é o mesmo processo. Agora tem que viver o literal, se nasce literal, e tem que morrer literalmente. E depois levantar-se outra vez. Mas deixemos que o mensageiro nos explique, porque espiritualmente já o fizemos. Nascemos de novo. Morremos o velho homem. Vê? Morreu esse velho homem, nasce um novo, ou seja, levanta. Quantas vezes nos explicou esse processo na tipologia do batismo? Vê? Tem que morrer para poder ressuscitar. Esse processo muito lhes toma quase 2000 anos, a outros 1000. E assim, pelo exemplo, a outros 10 anos. Mas tem um grupo que o processo é tão rápido, mas o há, que nem eles mesmos se darão conta. Veja o que diz o profeta, é um processo tão rápido que nem eles mesmos se darão conta. Nem eles mesmos se darão conta. Que mudam de quê? Que mudam de corpo de uma maneira tão rápida, que passam por esse processo, passam pelo processo de morte e ressurreição tão rápido, que ninguém se dá conta, nem eles mesmos se dão conta. Muito cuidado com isso. É um processo tão rápido. Em outra mensagem diz o irmão ele que muitos se darão conta quando se olharem no espelho. Mas é um processo que já vinha aí uma trajetória de encarnar uma palavra, de receber um pacto. E quando chega essa transformação vai ser tão rápido que nem eles mesmos se darão conta. Vê? Mas tem que passar pelo processo para que anotem aí como apoio que o profeta não diz nada se não está na Bíblia. Isso está em Hebreus 9, 27. Da maneira que está estabelecido para os homens que morram somente uma vez e depois é o juízo. Tem que morrer porque está estabelecido, mas é tão rápido. Tão rápido. Diz que nem eles mesmos se darão conta. Mas veja esse processo tão bonito aqui. Consolado nessas palavras de 77. Agora encontramos também que, falando dos escolhidos do Senhor e falando da transformação dos escolhidos do Senhor, nos diz que na trombeta final, que a trombeta será tocada, a final trombeta final, e os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós que estamos vivos seremos o quê? Transformados. Agora veja você que eles passaram pela etapa de morte. Mas os que estão vivos, os escolhidos neste tempo, eles, os quais foram predestinados para não ver morte. Então veja aqui, quando não tem verdadeiramente o conhecimento, veja aqui, está se contradizendo. E no mesmo ano aqui, e no mesmo mês. Vamos lê-lo com cuidado. Se ele disse que temos que morrer porque está estabelecido, é porque isso é uma ordem. Mas vamos ver sem ver morte ao que se refere. Os quais foram predestinados para não ver morte, para não ter que levá-los em um talude, em um ataúde, para não ter que levá-los em um ataúde e em um caixão e enterrá-los no cemitério. Tem muito o que dizer aqui, mas deixamos como ele o disse. Tem um grupo que jamais o verão em um caixão. Nem sequer, isso é tão verídico, tão bíblico, que nem sequer Moisés e Elias ou os que tenham que cumprir isso serão colocados em um caixão porque estarão aí livres.
Até ainda estes que morrem que para morrer aí, nem isso, mas olha o que está dizendo. Serão escolhidos para não ver morte, para não ter que levá-los em um caixão e enterrá-los em um cemitério e depois esperar a ressurreição. Tem um grupo que nunca vai estar em um caixão. Você diz, veja, e já começa a mente aí a se lembrar. Recordem que temos estudado que tem dois grupos. O irmão ele diz, tranquilo que se você não está nesse filho palavra, você está na esposa, que é a rainha também. Mas os do filho palavra, os desse grupo, nunca estarão em um caixão. E enterrá-los em um cemitério e depois esperar a ressurreição. Porquanto eles vivem no tempo da ressurreição e estão predestinados para não morrer. Então, o processo de morte e ressurreição, eles o passam tão rápido que o que acontece? Diz que virá como uma precipitação sobre eles, como um vento rêssio, e seremos transformados. Quando? Na trombeta final. Quando a trombeta de Deus seja soada, a trombeta de Deus, e que você já sabe a que se refere tudo isso quando nos fala a Bíblia destas coisas. Então, o que passará? Seremos transformados. Olha, este corpo será absorvido pela vida. Tenha em conta essa palavra, deixe aí para entendê-la mais adiante. Mas deixe aí nesta página 5 marcada, porque vai ser absorvido pela vida este corpo. Você sabe o que é absorver? Então, olha o processo. Para ser transformado, devo morrer? Mas é tão rápido que nem um sinto e quem sabe eu nem me dê conta, só quando me olho no espelho. Vê? Algo eu vou sentir neste dia e vai se precipitar algo, eu vou sentir algo. Quem está dizendo como um vento rêssio? E vou me parar e aí vou me dar conta. Olha, mas vai ser absorvido este corpo pela vida. E vai ser absorvido pela vida, que veja o que diz a palavra absorvida. Sorvida é a morte em vitória. Vê? Isso está em 1 de Coríntios. O profeta, tudo o que ele diz está na Bíblia, vê? Então, neste momento se cumpre esse versículo. Agora encontramos que este corpo não será então, olha só. Agora encontramos que esse corpo não será então absorvido pela terra, que o Senhor terá que comê-los para então se levantá-lo em um novo corpo. Essa promessa para os desse grupo é assim. Não pode, a terra não pode absorver a vida que tem que absorver. Porque o corpo que vão ter os que ressuscitam não será o mesmo corpo que tinham quando viveram aqui. Será o novo corpo, porque se chega a ressuscitar o mesmo que tinham, voltam a morrer. Se ressuscitar o mesmo da terra, voltam a morrer. Porque aquele veio pelo sexo, vê? Então tem que ter um novo corpo. Então aqui, então eles terão uma mudança de corpo. Tiveram o primeiro. Morreu, e agora terão outro, vê? Tem uma mudança de corpo. Mas os que estejam vivos, imagine-se que tenhamos que dizer-lhe, esperem um momento a ressurreição. Esperem um momento a ressurreição, porque vamos morrer para então poder ressuscitar. Diz o irmão William. O que estão dizendo, espere um momentinho, porque temos que morrer para poder voltar a ressuscitar. Então, não. Senão que todo o processo se efetua tão rápido que estando vivos, estando o quê? Estando vivos. Então, olha só. Então, o quê? Veja o que está dizendo o mensageiro. Estando vivos, então a vida absorve o corpo. Veja. A vida absorve o corpo mortal, o corpo celestial. O corpo celestial absorve este corpo terrenal e aí então morre. Olha porque, veja. Isso está na Bíblia, você encontra em 1 de Coríntios 15,
versículo 54. Aí você encontra que, então, se todos seremos transformados, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um abrir e fechar de olhos tão rápido. É algo rápido, em um abrir e fechar de olhos, então se cumprirá como está escrito, onde está a morte, tu aguilhão, sou vida e a morte em vitória. Quem absorve, veja, o corpo celestial absorve este corpo terrenal, e aí então morre. E por que isso aí é importante no processo? O corpo celestial, nossa teofania, absorve este corpo e transforma este corpo. Vamos dizê-lo em palavras, vamos dizê-lo isso nestas palavras. É produzido o mesmo processo, desaparece este terrenal, ou seja, morre, e aparece o outro corpo, ou seja, o corpo celestial, o corpo glorificado. Ou seja, que ao ser transformado, você já não será o mesmo. Enquanto ao corpo, a aparência muda, lembre-se disso, estudou as dimensões. Aqui vimos um veículo da quinta, vemos pessoas da quinta. Um novo corpo, você não será o mesmo. Enquanto ao corpo, será outro. Vê? Será outro. O que passou foi que passou por esse processo tão rápido que não se notou a mudança, mas você notará a mudança. Veja, irmão, ele disse que o que se conservava era a cor de olhos, a cor de pele e a cor do cabelo. Isso, ele disse, isso é o que conserva. Vai conservar sua cor de cabelo, vai conservar sua cor de olhos, vai conservar sua cor de corpo. Mas a sua aparência muda. A lei da luz, de 77. Em outro lugar, o Quarto-Elias nos disse que estes corpos vão ser transformados de uma maneira muito simples. Muito simples, que é a palavra que estará. Que a palavra que estará em... Isso é bem importante. Que a palavra que estará em nós. Em torno dessa palavra virá uma transformação, uma materialização, e nos transformará a ser jovens todos, a ser todos jovens, pessoas em um corpo glorificado. Mas quando se diz, olha só isso, a palavra que está em nós não é o conhecimento, são duas etapas de encarnar a palavra. Uma é por conhecimento, baixo revelação na alma. A revelação, diz o irmão William, de tudo que foi escrito e pregado, revelado em conhecimento na alma. Mas a palavra encarnada literal é a teofania dentro. Vamos ver isso aí. Não é o conhecimento que você adquiriu aqui, diz que bênção, não. Não, é a palavra encarnada. E você tem que se dar conta de que essa palavra encarnada nem se compra, nem se vende. Essa palavra encarnada vem à alma. E diz o irmão ele aqui o que verdadeiramente está crendo. Esses 7 raios de luz têm que estar entrando. Mas lemos isso em estudo do passado. Viu que através do mensageiro veio falando, esses raios iam penetrando na alma da pessoa. E estando esses raios de luz aí, o anjo do pacto vem do pacto e se encarna pela palavra que o mensageiro falou. Mas não aqui. Jesus podia estudar assim, aqui, no conhecimento revelado da palavra é uma coisa, e a encarnação da palavra é outra. Porque aqui nos diz que o que ele vai transformar esse corpo, veja o que vem aqui. A ordem da transformação de 76. Então, como ocorre a transformação? O mortal é absorvido pelo imortal. O mortal é absorvido pelo mortal, pelo imortal. Este corpo pecaminoso é absorvido, dissolvido ou transformado. Por quê? Pela vida, pelo corpo imortal.
identificados com ele de 76. Entramos à eternidade, é uma mensagem eterna. Isto que vemos cumprido e manifesto em uma fase ou dimensão espiritual, depois veremos ela materializada em nossa própria vida. Em nossa própria o quê? Em nossa própria vida. Estes corpos mortais entrarão numa transformação e entrarão à eternidade. E um rapto literal também. Porque dentro já... Onde dentro? Porque dentro já está o que produzirá essa transformação e esse rapto literal. E então veremos que estes corpos mortais serão absorvidos pela imortalidade. O que estava onde? Dentro. Serão absorvidos pela imortalidade. O mortal será absorvido pelo imortal. Este corpo terrenal será absorvido pelo corpo celestial, por nossa teofania. Onde estava a teofania? Quantas vezes estudamos que tem um momento de orar, onde a teofania vai entrar. Então esse é o processo, estamos vendo nos selos, estudamos os selos, o livro selado. Vimos os trovões começam a falar a palavra e esses raios de luz nessa mensagem começam a entrar no indivíduo. Isso lemos aí do próprio mensageiro no último estudo. O mensageiro vai falando, a pessoa levantando, o anjo do pacto vem e se encarna. Se necessita ter os 7 raios de luz, o pacto, para que a teofania se encarne. E quando ela se encarna, vem um processo que já vamos ver e ela absorve este corpo e faz com que o outro apareça. Recorde que já estudamos quando diz sua teofania te transformará. Veja o que diz aqui. Voltamos aqui para ler. Na parte negrita aqui, na primeira parte. Porque dentro já está o que produzirá. Onde? Grave bem isso, em sua alma. Porque já dentro... para ser transformado, é porque dentro já está o que produzirá essa transformação e esse rapto literal. Para poder ser transformado e raptados, tem que estar aí já dentro aí. Porque dentro está o que produzirá essa transformação e esse rapto espiritual. Então veremos que estes corpos mortais serão absorvidos pela imortalidade. Absorvidos pela imortalidade. O mortal será absorvido pelo imortal. Este corpo terrenal será absorvido pelo corpo celestial por nossa teofania. E então, sorvida é a morte com vitória. Segundo a ordem de Melquisedeque, de 76. Então vemos que a transformação depende de quê? Leia-o. Leia-o em sua casa. Do que depende a transformação? Do corpo teofânico. Esta é a razão pela qual este folheto vai como uma série. Já vimos nos outros estudos. A transformação depende do nosso corpo teofânico aí dentro, metido aqui. E já vimos como essa teofania, esse anjo do pacto, o anjo do pacto, a teofania que saiu dessa coluna de fogo. E para ele poder entrar em você, necessita ver os 7 raios de luz. Pelo que já estudamos. Veja o que está dizendo aí. Depende de que a transformação? Então vemos que a transformação depende de quê? Do corpo teofânico. Para o anjo do pacto vir e se assentar no trono do seu coração, então nesse trono do coração tem que estar o que estava no trono do céu. O trono é o coração. Lá tinha um trono, mas ao entorno do trono tinha um arco-íris. Então, isso é o anjo do pacto. Veja só, uma coisa é o anjo do pacto, outra coisa era o arco do pacto e outra coisa é o pacto. Então vimos como está o arco-íris. Esse era o pacto. Estava o trono. Mas entrou o anjo do pacto e se sentou nesse trono que tinha um arco atrás. E vimos no estudo passado como o irmão ele diz que para essa teofania entrar em nós, necessitam que no trono, que é o coração, esteja o arco, para que a teofania se sente. O anjo do pacto sua teofania vem o anjo do pacto aí entra.
Neste corpo, sim. E por isso é que o transforma. Então vemos que a transformação depende de quê? Do corpo teofânico. Já nós temos um corpo teofânico. Olha só para isso. Já nós temos um corpo teofânico, mas o que acontece está na sexta dimensão. Ah, um momentinho. Ele está me dizendo, claro, que eu necessito dentro. Eu necessito sentado dele aqui. E para que ele se sente aqui tem que estar o pacto. Está na sexta dimensão, veja. Nós temos o corpo teofânico, mas o que acontece está na sexta dimensão. Tem que ele descer aqui. Outra vez. Tem que descer aqui, porque tem que absorver desde dentro para trazer esse corpo interdimensional. Recordem que não é que você está parado aqui. Isso tem que deixar isso bem claro. Então aparece, desaparece, aparece aqui um corpo de carne glorificado e se mete. Não. Recordem que a teofania se mete neste, toma os 16 elementos deste e o transforma. O transforma. Isso tem que tê-lo claro, por isso absorve os 16 elementos e o resto morre. Se necessita estar aí sentado compacto. Mas o que acontece está na sexta dimensão. Sublinhe isso aí, tem que ele descer aqui. Para quê? Para poder o quê? Para poder então ser o quê? A palavra feita carne. Agora entendo a palavra, pois claro, não a palavra escrita. Não a palavra que está aqui, esta palavra que está aqui. Lhe dá a você o conhecimento revelado do que essa palavra literal, o corpo da palavra, vai tomar, que já o estudamos, vai tomar daqui para governar um corpo glorificado, porque a abundância do coração vai falar a boca do que está cheio o coração, do conhecimento revelado disto que foi escrito, da palavra encarnada em conhecimento, é que a palavra encarnada como corpo teofânico vai falar. Da abundância no coração vai falar a boca, o corpo teofânico. São duas coisas distintas, diz o irmão William. A encarnação da palavra como revelação e a encarnação da palavra como corpo da palavra. Olha aí. Vamos voltá-lo a ler. Então vemos que a transformação depende de quê? Do corpo teofânico. Nós já temos o corpo teofânico, mas o que acontece está na sexta dimensão. Tem que descer aqui para o quê? Para poder o quê? Para poder então ser o quê? A palavra feita carne. Já tínhamos o corpo teofânico, pois se já o tínhamos era porque já havíamos recebido a palavra feita carne como conhecimento revelado. Para poder ter a teofania e poder entender, se necessita ter recebido a palavra feita carne, que a palavra se fizesse carne. A recebemos feita carne em um profeta, depois a recebemos feita carne como conhecimento revelado em nosso coração e agora temos que receber como palavra feita carne literal, o corpo da palavra. Tem que descer para o quê? Para poder o quê? Para poder então ser o quê? A palavra feita carne. Agora encontramos que esse é um dos mistérios. Não. Outra vez aqui. Agora encontramos que esse é um dos mistérios grandes dos quais Deus nos permitirá entender. E quando entendamos corretamente, olha só. Isso é um dos mistérios grandes, a encarnação da palavra, para que ele absorva esses 16 elementos e desintegre o resto. Agora encontramos que isso é um dos mistérios grandes do quais Deus nos permitirá entender e quando o entendamos corretamente, então isso será o quê? Uma porta aberta. Você sabe o que é uma porta aberta? Quando você entenda corretamente esse processo de encarnação da palavra, quando você entenda corretamente os passos para a transformação, isso será uma porta aberta para nós. O quê? Para nós podermos sair desta dimensão. Olha só, disto depende a translação nossa.
Oh, você lê aí e diz, oh, tremendo, sim, estamos entendendo? Sim, estamos entendendo. Quando você entende esse processo da encarnação da palavra, sabe que tem que ter um conhecimento na alma, não na mente. Então sabe que essa palavra, através de seu anjo mensageiro, através dos trovões, vai metendo aí, como estudamos literalmente, esses raios de luz no seu coração. Formam um arco-íris dentro desse trono, então esse anjo do pacto pode se sentar. E quando você já entende isso, sabe que tem uma porta aberta, então. Para o quê? Para poder irmos desta dimensão. Disso depende a nossa translação. Quem são os filhos de Deus de 75? A sexta dimensão está conosco. Vê? Não está dizendo que eles têm que descer da sexta. Agora ele nos diz que a sexta dimensão está conosco. O que acontece é que é invisível, mas já desceu. Então isso é uma maravilha. Ah, aqui nos diz que não, que ele tinha que descer e que não tinha descido. Claro, porque essa teofonia tem que descer a você. Tem que entrar em você. Mas a sexta dimensão já se abriu. A sexta dimensão está conosco. O que acontece é que é invisível, mas já desceu, está conosco. Olha, estão conosco eles. Diz o irmão William, olha só para isso. Diz o irmão William, eles são os primeiros que chegarão a uma atividade porque eles sabem que o que escutam aí do que escutam aí depende a sua ressurreição. Porque essa teofania tem que descer para você. Tem que entrar em você. Mas a sexta dimensão se abriu. A sexta dimensão está conosco. O que acontece é que é invisível, mas já desceu, está conosco. Olha, estão conosco eles. Diz o irmão William, olha só para isso, disse o irmão William. Eles são os primeiros que chegam a uma atividade porque eles sabem que do que escutam aí depende sua ressurreição. Isso é muitos textos desses, ou seja, que não tem que ninguém ir contar nada nem revelar nada, porque eles são os primeiros que estão aqui. O irmão ele diz que quando se vai se reunir dos 4 ângulos da terra para transformá-los, para ressuscitar, e que isso é 3 anos e meio, isso é um trabalho que seria feito na sexta. Recorda os 4 ângulos da terra prometida? Diz porque a mensagem eles já estão conhecendo, estão a par conosco. A sexta dimensão está conosco, o que acontece é que é invisível, mas já desceu, está conosco, eles estão conosco, e eles vieram por nós para nos reunir conosco, para ir de viagem para a nossa ida. Oh, bendito Senhor para sempre. Sabe você que já falta muito pouco? Já estamos para ser adotados. Se o mensageiro está dizendo que eles estão aí, eu creio. Isso nos diz não só em 74, em todo o tempo ele nos disse eles estão aqui. O profeta disse que uma pessoa não pode ser adotada sem primeiro ver a Jesus. Ah, aqui tem algo mais para adoção. Requisito. Requisito para a transformação. Olha, primeiro é adoção, logo é transformação, depois é transformação, depois é rapto. Sem adoção não tem transformação e sem essas duas não tem rapto. Então, para poder fazer o primeiro passo de adoção, esse passo de adoção traz outras coisas, que é a mensagem revelada. Essa mensagem revelada traz algumas coisas. Veja o que diz aqui. O profeta diz que uma pessoa não pode ser adotada sem primeiro ver a Jesus. Aí tem, irmão. Paremos aí, vamos ver o quadro de Huffman. Primeiro passo para adoção, ver a Jesus. O profeta diz que a pessoa não pode ser adotada sem primeiro ver a Jesus. Você já tem visto a Jesus hoje em carne humana, o mesmo Senhor outra vez? Vocês já ouviram e eu também já ouvi. Olha os requisitos. Você diga hoje, a palavra está sendo para mim revelada. Os 7 raios estão entrando em mim. E tenho que ver a Jesus feito carne. Eu lhes pergunto, você tem visto Jesus feito carne novamente? Porque ninguém será adotado sem vê-lo primeiro.
Pergunte-o em seu coração agora. Você tem visto a Jesus por segunda vez para poder ser adotado? Vamos ler. O profeta diz que uma pessoa não pode ser adotada sem primeiro ver a Jesus. Você já tem visto a Jesus hoje em carne humana mesmo, o Senhor, outra vez? Pois então estamos bem próximos da adoção. A adoção está por acontecer. Estejamos na expectativa porque de um momento a outro seremos adotados filhos e filhas de Deus Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso. E então os que estão em outra dimensão serão transformados. E depois, aos pouquinhos dias, nós seremos transformados também. Olha, veja a ordem. Receba essa palavra. Ao receber a palavra, pode ver a Jesus. Ver você a Jesus, eu já vi hoje, é William Marion Branham. A primeira parte da sua segunda vida com seu nome novo. Para ser adotados, se necessita ver a Jesus. E quem não o veja, se eu tenho que dizer com todo amor do mundo, você não vai ser adotado. Não pode, porque isso é um requisito. É um requisito de adoção e quem é adotado é transformado e quem é transformado é transladado. Não nos adiantemos o passo. Então, se não viu a Jesus, se não conheceu a Jesus feito carne novamente, tem uma má notícia para todos os irmãos. Você não será transformado, mas os que estamos vendo a Jesus têm uma boa notícia. Esse é o primeiro passo para você chegar à sua transformação, porque viu a Jesus. E se viu a Jesus, vamos pelo um bom caminho para ser transformados. Mas qual é a ordem? Vamos ver outra vez. O profeta diz que uma pessoa não pode ser adotada sem primeiro ver a Jesus. Eu quero perguntar então, ver é entender. Ver que algo lhe foi revelado, se lhe tirou o véu e você pôde ver. Se eu não aceito William Branham, não vi a Jesus. E se não se viu a Jesus, por que espera uma adoção? Não pode, porque é um passo, veja. Não vá virar a página, porque eu quero remeter ao primeiro extrato deste folheto, na página 1, antes de voltar aqui para a página 8. Assim que nós então vemos como vai se mover tudo isso. Quem sabe muitas pessoas estão esperando a ressurreição ou a translação, assim porque assim, sem estar vigiando a ordem que tem, os passos que tem que dar-se para então que venha tudo isso. Ou seja, vamos ver isso nas próximas. Na parte negrita, tem uma ordem que ninguém pode violar, porque foi estabelecido por Deus. Se foi estabelecido por Deus, muito atenção a isso. Então, esperar as coisas de outra maneira é uma perda de tempo, meus irmãos. Tenho que lhes dizer, não que não temos crido, senão os que não perderam seu tempo. Estão perdendo tempo e enquanto não vejam a ordem e os passos já estabelecidos, dessa página 1 que diz o irmão William aí, você não vê Jesus, então tenho que dizer que você está perdendo tempo, porque isso é uma ordem que ninguém se pode te sair, isso está nos dizendo o mensageiro. Vamos para a página 8 de novo. Parágrafo aí pela metade. O profeta disse que uma pessoa não pode ser adotada sem primeiro ver a Jesus. Você já viu a Jesus hoje em carne humana, o mesmo Senhor, outra vez? Pois então já estamos muito próximo da adoção. A adoção está por ocorrer, estejamos na expectativa porque de um momento a outro seremos adotados filhos e filhas de Deus. Olha, primeiro passo, adoção. Adoção. Adotar é colocar uma vestidura, subi-lo ao alto e dar um anel. E sabe o que foi que não entenderam muitos irmãos? Que o anel é o círculo íris. Entenda isso porque o irmão William vai escutar em vários estudos, você agora o pode ver. Quando a pessoa se lhe dá o anel, se lhe adotou como filho, então se lhe pôs uma vestidura. Essa era um sinal de que ele era o filho do rei, de que viu o anel.
Por isso, o irmão Ilha disse, o pacto matrimonial de Deus é o arco-íris, porque é um anel. É dele, ele que importa é ele, mas em 63 foi dado à esposa 2 anéis, um pela teofania, outro feito pela 7ª dimensão. 2 anéis, um para a esposa e um que é o esposo, é do esposo, e é o rapaz que é adotado, é o menino, e o rapaz e a irmã que é adotado, que estavam com o símbolo de varão, lhe deve ser colocado o anel, deve ter o círculo íris. E então terá a vestidura, que é o anjo do pacto seu, a teofania. Então não perca de vista, uma coisa é a adoção e outra coisa é a transformação. O primeiro passo é ser adotado. Para ser adotado deve ser instruído primeiro. Eu quero que vejam isso para que tenham bem claro. Quando você começa a ser instruído, porque está breve para ser adotado. Então o primeiro passo é a instrução. E já estamos tendo, o profeta já nos deu. Nessa instrução você vai recebendo os raios de luz. Vê? Instrução baixo tutoria para ser adotado. Termina essa tutoria e você tem que, no meio dessa tutoria, ver a Jesus, porque o tutor é o Espírito Santo. E o Espírito Santo trouxe a tutoria em seus profetas, e a primeira parte da segunda vinda foi William Branham e disse isso. Hoje Jesus está aqui e o crucificaram outra vez. Foi assim que ele disse. Conhecimento por tutoria, ver a Jesus. E quando ver a Jesus, então ele é colocado o anel. E quando ele põe o círculo íris, esse anel, então se lhe entregou a vestimenta. Mas até aí você não foi adotado, não foi transformado. Recordo que uma coisa é ser adotado filho do rei, outra coisa é se lhe entregar o trono depois do que foi adotado. É que isso é maravilhoso. Vamos voltar a ler. O profeta diz que uma pessoa não pode ser adotada sem primeiro ver a Jesus. Você já viu Jesus hoje em carne humana, o mesmo Senhor outra vez? Amém. Pois então já estamos muito próximos da adoção. E a adoção está por acontecer. Estejamos na expectativa, porque de momento a outro seremos adotados filhos e filhas de Deus Todo-Poderoso. E então os que estão em outra dimensão serão transformados. Olha só. Você é adotado, mas não transformado. Você é adotado e são transformados eles, o que diz a palavra, porque não precederemos aos que dormiram. Nós não somos primeiro transformados que eles, porque não seremos adiantados a eles. Então, adoção, primeiro passo. Tutoria. Ver a Jesus. Olha. Receber o anel, a vestidura, aí você já está adotado. Mas passa algo muito bonito quando você é adotado. Quando você é adotado, eles são os que são transformados, não nós. Mas você é adotado, sabe o que é adotado? É que se lhe entregou o poder da palavra, e aqui vai sair algo maravilhoso que vai revelar aqui o profeta. E então, vamos ver aqui, seremos adotados filhos e filhas de Deus Todo-Poderoso. E então os que estão na outra dimensão serão transformados. Onde? Da outra dimensão. Você crê que você vai ser transformado aqui? Espere o que revela o profeta aqui. Eles são transformados em outra dimensão. E depois, aos pouquinhos dias, nós seremos transformados também. Vê a ordem da transformação? Tenha tutoria, recebe o círculo íris, recebe o anel, recebe a teofania e você está adotado. Aí virá o processo, depois que você é adotado, os mortos são transformados nessa dimensão. Olha o que vai dizer aqui o profeta. E quando eles são transformados, aos pouquinhos dias você será transformado. Aos pouquinhos dias nós seremos transformados também. Mas a adoção a vamos ter nestes corpos. Ser adotados e ressuscitar. Mas a adoção vamos ter nestes corpos. Ser adotados e ressuscitaremos. Não, vamos ler bem suave aqui. Mas a adoção vamos ter nestes corpos.
ser adotados e ressuscitaremos aos que estão conosco em outro corpo. Os ressuscitaremos. Quem vai ressuscitar? Claro, porque você altera a teofania. Você é a palavra feita carne, já tem o anel e tem a vestidura, o vestimento. E você não vai... O irmão Branham disse, quando sua esposa entra e lhe diz e está chorando por sua mãe, diz, quantas coisas eu queria dizer a ela. Diz, porque ela está ao teu lado. Não diz o irmão Ana, diz porque está ao teu lado. Está te ouvindo, está aí. Quando foi a Porto Rico, diz, aí vi minha sogra, ali vi minha mãe. Ele começou a nomear. Estava nas atividades, pois a quem vamos ressuscitar? Aos que partiram de nós. Vê? Não vamos ressuscitar, cada qual tem um grupo e tem alguém que vai ser transformado e o vai ressuscitar. Veja o que diz aqui, é tremendo mensageiro. Mas a adoção vamos ter nestes corpos, ser adotados e ressuscitaremos aos que estão conosco em outro corpo. Ou seja, teofânico de outra dimensão, os ressuscitaremos. Obterão um corpo glorificado e depois nós também. Mas ninguém os vai ver, não vão estar aqui. Mas ninguém vai os ver. Recordem isso. Que as pessoas dizem, porque eles vão aparecer, vão começar. Não. Então como assim? Como é que ninguém vai ver? E eu porque sim. Ninguém vai ver isso, mas lembre-se disso, mas ninguém vai ver eles. Se repita 2 vezes, mas somente nós. Vamos aí para a ordem. Tutoria. Ver Jesus, receba o anel. Receba a vestimenta, sou adotado filho. Os transformo, mas na outra dimensão. Ele está dizendo aqui, e depois já não vamos ver, mas eu sigo neste corpo. E aos poucos dias serei transformado. Vamos ler aqui o mensageiro. Somente nós. Vamos para a página 9 aqui. A ordem da transformação, 2 de dezembro de 76. Então vemos que a hora é maior do que mais imaginamos. Então vemos que quando chega este tempo, quando chega esse tempo da ressurreição, nós já somos a palavra feita carne, por isso podemos os ressuscitar. Olha só, veja isso aí. Então vemos que quando chega este tempo, quando chega esse tempo da ressurreição, pare aí. Pare aí nesse tempo, estou falando agora da ressurreição. Então vemos que quando chega esse tempo da ressurreição, nós já somos a palavra feita carne. Mas, todavia, nestes corpos sem transformar. Então não tem que explicar nada. Que parte não entendemos disso? Entendemos tudo. Mas, todavia, nestes corpos sem se transformar. E depois, por esse motivo, porque estamos o quê? Adotados. Perdoe-me por repetir-me tanto, mas é a lei da repetição. Ver essa pergunta, por que eu vou depois transformar? Por que eu vou me transformar? Porque eu sou a palavra feita carne. Para ter a palavra feita carne, teve que ter a tutoria. Quando tu vês a tutoria, então foi me entregue esse anel, o círculo íris, o anel do rei. Foi me entregue o anel do rei. Me foi colocada a vestidura, a vestimenta. Estando neste corpo, então são a palavra feita carne. Então se sou a palavra feita carne, então o que eu digo acontece. Mas como? Se eles estão em outra dimensão. Vamos ler por quê. Então vamos voltando a ler aqui. Que quando chega esse tempo da ressurreição, nós já somos a palavra feita carne. Mas a teofania entrou em nós. Mas ainda neste corpo sem transformar. E depois, por esse motivo, é que podemos vê-los eles, porque somos o quê? A palavra feita carne.
e poderemos olhar para outra dimensão e vê-los. E depois, ao vê-los, então estes corpos mortais serão transformados. Matemática simples do Senhor. Se você é adotado estando neste corpo, pode ver em outra dimensão. Ao poder vê-lo em outra dimensão, você fala a palavra, e como diz a palavra, ressuscitaremos. Então ninguém pode tirar daí. Por quê? Porque você se encarnou, ao estar esses círculos em você, então você está adotado como filho, se lhe deu o anel, se lhe deu a vestidura. Não tem limite para você, então os transformaremos. A vitória no amor divino de 2 de junho de 76. Mas nós sabemos de deste tempo, deste século XX, que foi a sexta dimensão. Esteve ali, falou com eles, e o lançam para cá, se fica lá. Não que se acabou o combustível para vir, porque ele disse que é mais rápido, é tão rápido, que de lá ele podia olhar para cá. E de aqui se podia olhar para lá, se a pessoa é profeta. Se não é profeta, qual é a forma de olhar para lá? Se não é profeta, pois tem que esperar. Ou a que morra para poder ir e estar em outro corpo teofânico, porque o outro corpo se olha de lá para cá e de lá para cá. Ou esperar a transformação. Escuta, um pouquinho antes da transformação vem algo que vai nos fazer exatamente igual a como é um profeta. Antes da transformação vem algo que vai nos fazer exatamente igual como é um profeta. Vocês, irmãs, que maravilha, vocês, irmãs, e vocês, irmãos. Outra vez, um pouquinho antes disso, vem algo que nos vai fazer como um profeta, que podemos ver em 2 dimensões, claro. Irmãs, que maravilha, vocês, irmãs, e vocês, irmãos. Outra vez, um pouquinho antes disso, vem algo que vai nos ser como um profeta, que podemos ver em outras dimensões, claro. Vocês, irmãs, e vocês, irmãos, serão como é um profeta. Terão as 2 consciências juntas. Vê? Por isso é que poderá vê-los, os mortos ressuscitados, ainda antes de você ser transformado. De outra maneira, não os poderá ver porque eles estarão em outra dimensão. Claro, porque o consciente e o subconsciente estarão juntos e o consciente é esse corpo teofânico e esse subconsciente é a alma de Deus. Isso nos explicou o irmão William infinitas vezes. Perdão. Então estarão juntos, tanto a alma que vem da sexta e conhece tudo da sétima, como da sexta que conhece tudo da sexta. Não vai haver limites para ver onde queiramos. Seremos como o profeta com essas 2 consciências juntas. Veja o que está ensinando o profeta pouquinho antes de ser transformados. Mas algo, e repito, tutoria, ver a Jesus, recebê-los, o círculo íris e a vestimenta. Como nos diz na página 8, é uma mudança de vestidura, de vestimenta. Possuidores de tudo, de 14 de novembro de 76. Então vemos que os únicos que realmente estarão conscientes do que estará acontecendo e poderão ver em ambos os mundos, em ambas as dimensões, são os escolhidos do Senhor. Vê? Porque nós veremos a eles e eles estarão nesta condição. Mas os únicos que estarão visíveis a esta humanidade, não os mortos em Cristo ressuscitados. Não eles, os únicos visíveis para esta humanidade, serão os escolhidos deste último tempo. Porque eles não viram morte para ser transformados, senão que foram mudados nos átomos. Como isso vai seguir em outra dimensão que já não são mortos em Cristo ressuscitados, transformados, que depois de serem palavra feita carne vamos nos transformar a quem? Os que partiram de nós, os da cada congregação, cada pastor com os seus. E aí veremos em outra dimensão, ainda sem ser transformados.
Isso tem que ficar bem claro. E ninguém mais o vai ver senão nós, porque temos as duas consciências juntas neste corpo. E o mundo que verão serão esse grupo de jovens. Diz o irmão Branham, diz, seremos mudados nos átomos. Pois eu não entendo isso de química. Mas uma mudança vai acontecer. Parece que enquanto aos átomos correspondentes que tínhamos, parece que aí havia algo pelo qual não podíamos continuar assim, porque veio pelo sexo e havia algo que tinha que ser mudado. Poder magnético de 77. Agora nós temos um plano. Um quê? Como? Agora nós temos um plano. Então podemos ver a ordem das coisas. Nós temos um plano e então podemos ver a ordem das coisas. Podemos saber então que todavia não estamos transformados. Por isso é que temos todavia problemas, mas já em breve tem que ocorrer a transformação, a ressurreição. E quando ocorra a ressurreição, então nós seremos transformados e estaremos iguais aos que ressuscitaram, na mesma condição em um mesmo corpo glorificado para cada um estará. Cada um estará, poderá aparecer e desaparecer. Poderá aparecer e desaparecer. Agora, nestes dias teremos um trabalhinho que fazer. Nestes dias poderemos dizer, ninguém nos tira a vida. Portanto, o quarto Elias disse que quando esse tempo chegar e a abertura viesse, não poderiam bloquear os escolhidos. Mas isso é para um grupo que tem que ter tido uma tutoria, um grupo que tem que ter visto Jesus, um grupo que tem que ter recebido esses raios e recebido os arco-íris completos. Já nos estudamos, um povo que tenha recebido a vestidura de um rei, esse grupo, veja isso. Agora, nesses dias, teremos o trabalhinho que fazer. Nesses dias, podemos dizer, ninguém nos tira a vida. Portanto, o quarto Elias disse que quando esse tempo chegar e a apertura vier, não poderiam bloquear os escolhidos, porque se lhes haveriam de desaparecer. Por quê? Eles saberão como desaparecer nestes dias. Oh, mas como não? Se são a palavra feita carne, você diz. Se são, olha só, se você é a palavra feita carne, não tem limites assim neste corpo. Não os tem. Diz o irmão William, diz que recorda que tudo que passou na Bíblia agora se repete em nós, assim como transportou Felipe neste corpo assim mesmo, porque somos a palavra feita carne, ainda antes de receber este corpo, porque a palavra feita carne não tem limites. Eles saberão como desaparecer nestes dias. Possuidores de tudo, de 76. É uma tremenda bênção para nós saber estas coisas, sabendo que nos últimos dias nós vamos ser dias de apertura, dias de perseguição. Mas não se preocupe com isso. O problema não vai ser para os que estão sendo perseguidos. O problema é dos que estão perseguindo esses escolhidos. Esse é o problema. O problema é para eles. Bom, e algum dia, pois, se eles vão desaparecer. Poder magnético de 77. Porque então seremos pessoas aos quais esse corpo material lhe foi transmutado. Veja, já aqui vimos passos, adoção, temos uns dias de trabalho que devemos saber e aí vamos sendo transformados. Vamos transformando os mortos em um pouquinho de dias, vamos sendo transformados e nós somos transmutados. Então seremos pessoas dos quais esse corpo material lhe foi transmutado. Você é transmutado, é uma transmutação. Você teve uma mudança e agora, depois de haver tido essa mudança, você pode aparecer ou desaparecer. Pode aparecer em uma forma, olha, quando você já está transformado, tem algo mais que é aparecer. Você pode aparecer ou desaparecer. Pode aparecer em uma forma ou em outra. Não, espere um momentinho. Pode aparecer de uma forma ou em outra. Sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer
Isso quer dizer que você pode aparecer em forma de homem aqui na Terra, ou em forma de luz, ou em alguma outra forma. Não. Voltem para o estudo do segundo elo, quando nos ensinou ali o profeta, que em Jesus era a semente de tudo, a semente de um leão, a semente de uma árvore, a semente de uma pomba, a semente do que você queira. E nós fomos feitos à imagem e semelhança desse que tem qualquer forma. Vamos lê-lo com cuidado. Sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer que você pode aparecer em forma de homem aqui na Terra, ou em forma de luz, ou em alguma outra forma. Veja a palavra que segue, porque então você já não está limitado à matéria. Não pode se lamentar a ser homem e a ser luz. Não tem matéria que o limite. Não tem forma existente que você não possa tomar. Não tem forma, não tem nenhuma forma que você não possa fazer, você pode aparecer. Veja só outra vez. Ou em alguma outra forma. Porque então você já não está limitado à matéria. Limitado, já não tem limite de matéria, de forma. Quando uma pessoa está limitada à matéria, este corpo somente pode aparecer em forma visível de carne, não pode aparecer em forma de luz. Esse corpo todo o tempo tem que aparecer em forma de carne. Mas se tem uma transmutação, então já não está limitado a uma forma nem a matéria. Não está limitado a uma forma, nem a matéria. Como assim? Não entendo? Sim, entendemos. Não está limitado à forma. Se não está limitado à forma, é porque não tem estilo, desenho, com textura ao que você está limitado. Isso é muito dizer, porque já então, olha o que está dizendo. Diz aqui, mas sentem uma transmutação, então já não está limitada a uma forma. Ou seja, não está limitado a uma aparência. Se não está limitado a uma forma. Ou seja, o tipo de, seja carne, seja sólido, seja o que seja, leia-o com cuidado, porque pode estar dizendo como que eu estivesse inventando. Mas sem ter uma transmutação, então já não está limitado a uma forma nem a matéria. Nem a forma, a definição, nem a imagem, nem a carne, ou o que seja essa forma. Nem a forma, nem a matéria. Então, por isso é que estas luzes misteriosas podem aparecer em diferentes formas. E outro diz que esses anjos podem aparecer em forma de luz ou em forma de OVNI, literal. Porque não tem matéria nem forma que não possam tomar. Então, por isso é que estas luzes misteriosas podem aparecer em diferentes formas. Por isso é que o pilar de fogo, Melquisedeque, encontramos que aparecia e desaparecia, aparecia em forma teofânica, depois desaparecia, depois apareceu em outra ocasião em uma forma, em outra forma e em diferentes formas. Quantas vezes ouvimos aí? O irmão William diz, tem um salmo que diz que ele voava sobre as asas do vento, que diz que ele é um cavalo, diz que ele é um leão. E você crê que se ele diz que ele era de Judá é porque escolheu seus leões na criação dele para ser leão de Judá? Não. Ele é o leão de Judá. Ele é o cavalo. Ele é a águia. É Deus. E nós somos seus filhos. Depois apareceu em outra ocasião em uma forma. Veja o que diz aqui a coluna de fogo, teofania, em Melquisedeque e em outras. Depois apareceu em outras ocasiões em uma forma, em outra forma e em diferentes formas. Mas é o próprio Deus, é o mesmo Deus, e assim será conosco. Isso já ninguém pode tirar. E eu creio. E eu ensino isso porque eu creio. Isso já ninguém pode me tirar. Se ele é o leão da tribo de Judá, é porque ele pode ser um leão. Se ele é um cavalo de Apocalipse 19, é porque ele pode ser o cavalo.
Se ele é uma águia, porque ele pode ser uma águia. Aí para Deus, tem para Deus alguma coisa impossível? E para nós, quando cheguemos a isso? Vejam que se pode estar se perdendo alguém. Mas para chegar a isto, tem a tutoria, ver a Jesus, recebe o anel, recebe a vestimenta, veja outra dimensão dos mortos, ressuscita os mortos e agora sim é transformado. Mas vamos ler. Então, por isso é que essas luzes misteriosas podem aparecer em diferentes formas. Por isso é que o pilar de fogo Melquisedeque encontramos que aparecia e desaparecia. Aparecia em forma teofânica, depois aparecia e desaparecia em outra forma e em diferentes formas. Mas é o próprio Deus e assim será conosco. Podemos aparecer em diferentes formas, plural, mas será você sempre o mesmo, a mesma pessoa. Quer o que queira, mas eu sou original, mas é Deus o que diz, mas é um Deus. Isso já é outro nível aqui. Eu poderia dizer assim, vamos dizer todos nós, como dizia Paulo. Pode até parecer loucura, mas é bom reconhecer a era essa mensagem de 77. E eu estive examinando nestes dias e perguntando ao Senhor, Senhor, o que mais nos falta? Vê, diz aqui, perguntando ao Senhor, o que mais nos falta? Veja o que está dizendo, já nos falou de tudo isso. Vamos tomar a forma que queremos. Aí embaixo, aí nesta outra parte, anote aí, 2 de Samuel 22:11. Diz, e cavalgou sobre um querubim e voou sobre as asas de um vento. Cavalgou como o quê? Sobre as asas do vento. Você tem que entender que isso é Deus. Deus pode ser ar. Deus não tem nada que exista que Ele não possa fazer porque saiu dele. Vamos aqui. Eu estive examinando nestes dias e perguntando ao Senhor, Senhor, o que mais nos falta? O que mais nos falta de saber lá acima na era da pedra angular? O que mais nos falta? E estive examinando tudo. 23 de outubro de 77, hein? Olha só essa data. Estive examinando tudo. E o único que nos falta realmente é que Deus dê testemunho público de quem somos nós. É o único que falta. Veja a tutoria, raios de luz, vimos a Jesus. O que nos falta? O testemunho público de que Ele dê testemunho de quem somos nós. Isso é o que falta. Segundo estive olhando, onde é isso? É onde as coisas tomarão lugar, onde coisas têm de acontecer, onde há de se cumprir tudo o que está prometido com o que há de ser cumprido. Encontramos que para as eras da igreja, Deus já nos prometeu, Deus já não tem prometido que vai fazer milagres, nem que vai fazer nada mais. Ele disse que o que os pentecostais estão buscando e esperando, isso está prometido para a era judia. Entramos na era judia, entramos na era que pertence à era. Entramos em uma área que não pertence às eras passadas da igreja, portanto, entramos a essa era e aí é que Deus cumpre o que Ele prometeu à sua noiva que Ele fará através dela, porque Ele prometeu que vai fazer grandes sinais e milagres. E que Ele disse que chegaria o momento em que a palavra seria falada. Veja o que falta. E que a palavra seria falada e ainda membros do corpo que lhe falte, algumas pessoas, até o membro serão restaurados. E se lhe falta o braço, lhe vai ser restaurado o braço. Se lhe falta uma perna, lhe vai ser restaurada a perna. Seja o que seja, vai ser restaurado. E isso corresponde para depois das eras da igreja, depois que as eras da igreja terminarem. Portanto, chegamos neste tempo, de um momento a outro, Deus irá cumprir isso. E eu não sei como Deus vai fazer. Nós não trataremos de fazer nós. Nós deixaremos que seja o Senhor quem o faça, que ocasione estes momentos. Olha,
Ele tem que ter essas pessoas já predestinadas, nas quais vai ocorrer estes milagres. Por isso é que tem coisas que não se entendem nas eras, e diz, mas se é um filho de Deus, por que tal coisa? Por que nascer assim? Por que isso e o outro? Lembre-se que se lhe perguntou, Senhor, quem pecou, este ou seus pais? E a resposta do Senhor, nenhum, para que a glória e as maravilhas de Deus se vejam nele. Predestinação. E diz o irmão William, quando não estuda isso, diz, se foram escolhidos porque eram os únicos que podiam suportar em amor. Por isso foram escolhidos, porque eu não teria sido capaz. Para isso, seria covarde, mas haviam valentes escolhidos para Deus manifestar. Veja o que diz. Ele tem que ter essas pessoas já predestinadas nos quais vão ocorrer estes milagres. Portanto, tem que haver casos predestinados neste tempo, e quando chega esse momento, eles crerão e eles receberão o que Deus prometeu que vai fazer. Quando chega esse momento, já estavam predestinados. A pedra de ângulo é uma introdução de 27 de novembro de 2015. Haverá uma manifestação plena do poder de Deus, da plenitude de Deus no meio da sua igreja no último dia. E isso durará, olha só, depois da ressurreição, de 30 a 40 dias, estaremos na terra já transformados. Vê, existem os acontecimentos antes da transformação com a teofania dentro. E tem outros acontecimentos já transformados, mas vamos ver a ordem. De 30 a 40 dias estaremos aqui na terra já transformados. Como Cristo, que esteve 40 dias depois de ressuscitado com seus discípulos, falando do reino de Deus e realizando também maravilhas e sinais. Ou seja, que haverá um tempo maravilhoso prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo na vinda da pedra de ângulo. Ou seja, a vida do Senhor, a sua igreja no último dia, na etapa que corresponde depois das 7 eras da igreja, e o ciclo divino se fechará no oeste, 40 dias. O nome de Deus glorificado na primeira e segunda vida de Cristo, de 2000. Os santos que ressuscitaram com Cristo estiveram 40 dias também aparecendo a muitas pessoas de seus familiares. Assim também os mortos em Cristo estarão de 30 a 40 dias aqui conosco, e nós estaremos aqui já transformados. De 30 a 40 dias, mas vamos a pensar, olha, aparecendo seus familiares. Já vimos, como nos diz o irmão, eles estarão aqui conosco, mas os únicos que veremos somos nós. Pois vamos pensar que os que serão transformados, ouçam isso, de 2000, não sejam todos transformados no mesmo dia, isso eu já disse outras vezes. Então haverá um lapso de tempo, ou seja, 40 dias. E assim pelo exemplo. Mas vamos deixar isso quietinho agora, para que ninguém, pois, entre nessa etapa, porque isso está para mais adiante. E haverá um lapso de tempo de 30 a 40 dias, onde grandes coisas Deus estará fazendo e onde estará adotando a seus filhos, onde terá um ministério e um mensageiro adotado e trará ao paraíso os seus anjos mensageiros das eras passadas e os apóstolos, e os adotarão também, vê? Não vem se não está aí, os anjos mensageiros, os das eras da igreja, vêm aí, com a morte e ressurreição de Moisés e Elias. Quando Moisés e Elias sejam ressuscitados, então virá a transformação de nós. E ali é onde eles verão. E aí trarão seus anjos mensageiros e terão de 30 a 40 dias. E haverá um lapso de tempo de 30 a 40 dias onde grandes coisas Deus estará fazendo, onde estará adotando seus filhos, e onde terá um ministério de mensageiro adotado e trará ao paraíso seus anjos mensageiros das eras passadas e aos apóstolos, e os adotará também. O sinal do Messias de 75.
Agora vemos também que isso mesmo está prometido para todos nós. Para você e para mim está prometido que a plenitude de Deus se meterá dentro de você e dentro de mim. Então seremos o quê? A palavra feita carne, que já ouvimos, em sua plenitude. Atualmente somos a palavra feita carne, uma porção da palavra. Essa é a etapa de conhecimento revelado. Esse está se encarnando em nossa alma para que ela tenha o conhecimento do que vai falar a boca dessa teofania. Do que abunda o coração falará a boca. Atualmente somos a palavra feita carne, uma porção da palavra, mas estamos crescendo e vamos crescendo cada dia que vamos recebendo a palavra. Porque nos convertemos na palavra à medida em que a recebemos. À medida que vamos recebendo a palavra revelada. Então vamos convertendo-nos em palavra. Esse conhecimento revelado. Por exemplo, você no ano passado podia ser que fosse os 50% da palavra feita carne. Mas pode ser que já neste ano seja 75% da palavra feita carne. Mas chegará um dia em que será 100% da palavra encarnada. E quando este 100% encarnada da palavra em você, então as mesmas coisas que foram feitas pelo Senhor Jesus Cristo e pelo irmão Branham, disse Deus através deles, Deus as fará através de vocês e através de mim. Olha que vamos entrar aqui já para terminar. Quando a palavra está encarnada, não é no processo nem no ângulo de palavra encarnada em conhecimento, senão a teofania encarnada para tomar essa palavra encarnada de conhecimento e falá-la. Então serão as mesmas coisas que fez o Senhor Jesus Cristo e que fez o irmão Branham. Nós faremos também. Mas olha só isto. Reconhecendo a era e sua mensagem. De 23 de outubro de 77. Agora isso já será um testemunho da parte de Deus mostrando quem são esse grupo de escolhidos. Mostrando que eles regressaram ao original. Mostrando que eles têm novamente o título de propriedade em suas mãos. Mostrando que a eles lhes foi restaurado novamente tudo que havia perdido Adão. Isso será já Deus mostrando que eles são seus filhos. A recompensa gloriosa, a quarta recompensa de 77. Quando Adão esteve sobre a terra, ele era Deus sobre a terra. Quando Jesus esteve sobre a terra, ele provou que ele era Deus sobre a terra feito carne. E agora, quando o Senhor compartilha a sua autoridade e quando ele compartilhar seu reino conosco, então, através da palavra encarnada em cada um dos escolhidos e manifestada através de cada um dos escolhidos, provará que esses escolhidos são deuses aqui na terra. São como foi Adão antes de cair, como foi Jesus quando esteve aqui na terra e como foi nosso amado irmão Branham. Ambos podiam criar e fazer o que quisessem fazer. Adão, Jesus, nosso amado irmão Branham, e de nós o que diz? Quando esses trovões emitam suas vozes, tutoria. E então aí diz de nós, aí, assim que não teremos nós que dizer. Assim nós não temos que dizer. Nós sabemos o que era Adão e a autoridade que tinha. O que era Jesus e a autoridade que tinha. O que era nosso amado irmão Branham. Nosso amado irmão Branham e a autoridade que tinha. Até que vem, então, fique sentadinho. Todos eles podiam falar a palavra e criar. Podiam falar para a natureza e ela lhes obedeceria. Mas vemos que eles, observe aí bem neles três, em Adão, Jesus e no irmão Branham, a nenhum lhe foi dado um ministério, enquanto estiveram aqui para destruir ao mundo gentil. Isto é uma palavra feita carne. Podia criar, podia trazer esquilos, mas nenhum, nem Adão, nem o Senhor Jesus Cristo e nem o irmão Branham tiveram ministério para destruir o mundo gentil. Olha aí. Mas esse ministério estará aqui na terra manifestado no tempo que chega para a destruição dos gentios, para terminar os gentios. Então estará este ministério, e esse ministério estará neste grupo de escolhidos.
Irmão, que podemos dizer se isso é a palavra do anjo do pacto? Ninguém teve ministério para trazer isso à ordem da transformação, nem de tudo que contém essa transformação. Veja tudo que é essa transformação. E quando cheguemos à transformação, então será entregue um ministério de destruição do mundo gentil. Então é somente falar a palavra para as pessoas, porque isso soa como algo fanático. As pessoas que pensarão, bom, se creem que são somente dizer as coisas já isso eles não se darão conta, senão até o final. Não se darão conta, senão até o final. Veja, ao final, então, dizem que a besta é a imagem, por você já sabe, eles vão se dar conta que a coisa não era jogo e que cada vez que se falava, pois ocorria. Não se lhe poderão explicar, mas saberão que algo está passando. Vê que não é só o mensageiro, é um grupo. E terá um ministério de destruição que não teve nenhum daí para trás. Deus trará seu poder absoluto com eles. Consolando essas palavras de 77. Mas observe, conforme a Bíblia que diz que o Senhor, vindo com seus santos, destruirá aos que destroem a terra. Com seus santos, vê? Agora veja você então que a antimatéria virá. Nós. Não tem nada que não pode se converter, não existe nada em que nós não podemos tomar forma. Pode se desaparecer. Quem vai enfrentar um exército assim? Então, vê. Agora veja você. Então é que a antimatéria virá. E destruirá o quê? A matéria. E ainda nossos corpos materiais vão ser mudados. Isto que você vê, esta carne, este sangue literal que você vê, isto será o quê? Destruído. E teremos um novo corpo, porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Portanto, então isso tem que ser destruído, mudado. E o que o fará? O que os científicos lhe chamam antimatéria, vê? Porque nosso corpo de outra dimensão não é matéria desta, é de outro lugar, é matéria, mas de outro lugar. E vindo e realizando tudo que vai realizar. É esse encontro que vai haver. Aí, veja, e é uma antimatéria, esse encontro que vai haver. Quem vai sair vitorioso? Vê você? Este vai desaparecer. Ou supostamente que você seguirá sendo uma pessoa, mas com um corpo superior ao que tem. A ordem da transformação. Todos vamos ser transformados. Pelo menos veja Jesus. Pelo menos vendo Jesus, e nós temos visto. Depois de que o viram, porque muitos o viram. Receberam tutoria? Tudo que tem na hora de transformação devemos incluí-lo no Pacto Eterno como número, como um título. Que o eterno William Marion Branham continue os abençoando a todos. Conosco nosso pastor Maurício Vivas. Nós podemos dizer nesta noite que vemos Jesus, recebemos a tutoria, recebemos o círculo íris, temos o corpo teofânico e toda a ordem da transformação que hoje foi entregue. Nós podemos dizer, com o irmão William Souto Santiago, temos vivido, mas agora, neste tempo final, quando estava prometido que uma manada pequena tomaria os trovões, o que foi falado em 74 ao 77, e entraria numa nova dispensação com um nome novo e eterno. Então, esse grupo pequeno que está assinalado na página 254 do Livro dos Selos está aparecendo. Aquele grupo que em verdade pode tomar a palavra de Deus e colocá-la bem. Eles poderão partir, poderão fechar os céus, poderão fazer isto ou aquilo, ou como diz o irmão Branham, ou o que lhes quiser. Que bom saber que o que é Deus são seus filhos. Que bom saber que somos da mesma substância, que somos o mesmo. Vamos voltar
aos 2 capítulos de Gênesis, capítulo 1 e 2, porque são 2 capítulos que são perfeitos, até aí não havia nenhuma queda. Desde então, daí para cá, se desenvolveu a Bíblia, agora com um grupo pequeno, chegou no capítulo 21 de Apocalipse, e se encontrar a revelação dos trovões, ele nos voltou, voltamos ao Éden, ao capítulo 1 e 2 de Gênesis, onde retornamos para fazer para aquilo para o qual Deus nos criou, governar a terra, ter autoridade e julgar, e subjugar, e tudo que é Deus são seus filhos. Preparemo-nos porque amanhã e sexta nos disponibilizamos para falar a palavra, para que aquelas cores do círculo íris e aquelas virtudes estejam nos filhos de Deus que vão ser transformados. E faremos essa oração não como uma oração pedindo algo, senão que falaremos a palavra para que ocorra. E ainda que enquanto não tiver acontecido, porque lembre-se o que disse nessa noite, não é assunto de você conhecer, é assunto de tê-lo por revelação na alma. E essas virtudes, recordem que o que é Deus devem ser os seus filhos. Tem pessoas que dizem, o que acontece é que a mim me falta amor. Se você é um filho ou uma filha de Deus, você tem que ser como Deus. Deus não tem amor. Deus é amor. Deus não tem amor. Ele é amor. Por isso, onde quer que ele se encontre com uma pessoa e sabe que é seu filho, não diz, veja se você quer, ame. Sabe o que ele diz? Ame. E ainda ame seu inimigo. Porque Deus é amor, Deus não tem amor, Ele é amor. E se Ele fez seus filhos à sua imagem e semelhança, e os trovões os voltaram para o lugar de origem, o que faz você deixando para falar de outro irmão ou a uma irmã? Ou ao primo, ao sobrinho, ao primo, ao tio que foi que me fez aquilo? Isso é trovão aqui, trovão aqui. Trovão aqui é a vivência de ter a essência mesma, a substância mesma do Eterno em seus filhos. Tem irmãos que eu não posso amar, que eu não posso crer. Então você não veio de lá. Você não se foram saídos deste ser, porque todos que saíram deste ser não vai odiar a ninguém. E quando tenha que orar por alguma necessidade, como acabamos de fazer, que acabamos de ler, que não tem que dizer para que o faremos em plenitude de bênção. Mas agora, pergunte-se nesta noite, será que eu fui tirado dessa substância? Porque às vezes qualquer coisa me aborrece e deixo de falar. Você diz, não, irmão, é que eu não posso perdoar. Pois a Bíblia diz que você deve fazer, porque Deus, sim, perdoa. Toda a substância regressou, os trovões fez regressar, nos fez voltar ao original. E no original, quando Deus nos tirou dele, porque não foi que nos criou, senão que nos tirou dele. Sabe quanto você vale? Segundo o que estudamos nesta noite, quanto você vale? Por isso, não se meta na sua cabeça, traga-o por revelação e aceite a tutoria. Aceite a tutoria. E se a tutoria é verdadeira, agarre o telefone agora mesmo, já que estamos em quarentena, e chame agora mesmo a pessoa que você agora não lhe fala. E veja os motivos pelos quais tem sido. Nenhuma medita, e menos se é um irmão ou uma irmã, porque a Bíblia diz que quem não ama seu irmão ou que por algum motivo deixa de falar com ele ou aborrece, você é um assassino ou uma assassina. Se lhe diz em sua própria cara com a voz dos trovões. Oh, que bênção nesta noite. Vimos em branco então. Cantando este hino, nos alegramos na presença de Deus.